A componente analítica ocupa e desempenha um papel cada vez mais importante nos sistemas de informação, pois são cada vez mais os dados gerados pelos softwares de gestão. A questão é que, por oposição ao grande volume de dados produzidos, os sistemas pecam por um conjunto reduzido de análises e, para além disso, são fechadas, ou seja, com muito pouca flexibilidade e capacidade de adaptação. Para que não fique refém dos seus dados e sem a capacidade de tratar e analisar os mesmos, a framework do PHCGO disponibiliza um leque alargado de tipos de análise para que possa olhar para os mesmos sob diversas perspectivas. E é de um desses pontos de vista que fazem parte as análises do tipo mensal. Para dar início à criação de uma análise mensal é muito simples. Basta que se posicione no grupo GoStudio e em seguida escolha a opção da Toolbox e da lista das peças da framework escolher as análises. Depois, basta clicar no botão no canto superior direito. Introduz uma análise. Como nome da análise, pode neste caso digitar um nome genérico, como Análise de Vendas Mensal, e no grupo escolher a opção Geral. Pode também ativar que a análise fica disponível no menu de análise, assim como para o tipo de análise escolher o tipo mensal, pois tal como o nome indica, esta análise permite, com base num dado de campo para cálculo, previamente definido por si, mostrar, distribuído por cada um dos meses do ano, esse valor agrupado pelo um dado critério. Mas nada melhor que preencher os restantes campos da análise para que fique de imediato a perceber como tudo isto se conjuga. Assim, pode expandir o separador de detalhes, onde pode indicar uma descrição mais completa para o utilizador, para que este possa perceber melhor o âmbito da análise, assim como se esta análise é específica para ser executada em contexto de um dado registro ao ecrã, mas neste caso não necessita de colocar aqui nenhuma informação. E por conseguinte, pode passar já para o separador de dados iniciais. Aqui, pode, por exemplo, disponibilizar ao utilizador alguma interação com a análise. Para isso, pode clicar em Introduz a variáveis, que de imediato fica disponível a variável 1, à qual pode atribuir o nome ano das vendas. E para o tipo de campo, escolher da lista o tipo tabela. E no campo de opções para o tipo da variável tabela, vai, por exemplo, mencionar o seguinte: 2021, ponto e vírgula, 2020, ponto e vírgula, 2019. Ou seja, no fundo vai permitir que o utilizador consulte o ano atual e os últimos 2 anos de vendas. Mas espere, ou melhor, em vez de deixar estes valores fixos, pois quando o ano mudar para 2022 teria que vir aqui modificar esta análise e acrescentar à lista esse ano, vai antes definir esta escolha com base numa query. Assim pode escrever o seguinte código em Transact SQL, que na prática o que vai fazer é disponibilizar qual a escolha de um dos anos em que existem vendas. Uma nota a não esquecer é que o campo resultante deve ter o nome de oval, por isso recorde que deve sempre ler com toda a atenção a tooltip de cada campo, onde tudo isto está muito bem explicado. E como o campo passou a ser uma query, deve ativar o campo seguinte, a lista é uma query, para que tudo funcione como esperado. Neste caso, vai também ativar o campo Pede sempre dados iniciais, antes de executar, pelo facto que só após escolher qual um dos anos é que a análise tem os elementos necessários para correr devidamente. E pode passar para o separador mensal. Aqui a tabela a ser considerada é a das faturas. Para isso pode indicar FT, respeitando aos cabeçalhos dos documentos de faturação. Para o campo ano pode indicar a seguinte expressão: year de ft.fdata, que permite retirar do campo FData, que corresponde à data de emissão do documento, somente o ano relativo à data. A seguir vai encontrar o campo mês e, de forma análoga, pode indicar a seguinte expressão: month de ft.fdata, que, como já percebeu, é em tudo idêntico ao anterior, mas usa a função month, que permite ir buscar só o mês ao campo data de emissão do documento. Para o campo a ser usado como base para os valores a calcular, pode mencionar o campo ft.etotal, ou seja, o valor total do documento. E chegou a vez do campo filtro. Aqui poderia digitar algo como a seguinte expressão: year de ft.fdata igual a cardinal 1 cardinal. Mas neste caso as análises mensais não necessita de colocar nada, por isso pode limpar o conteúdo deste campo. Pois é, o campo de dado inicial do ano atual é que vai desempenhar o papel do filtro. E neste caso, como só tem uma única variável, é o número 1, que vai aqui colocar. Pois, tal como menciona a tooltip, é obrigatória a existência de um dado inicial que retorne uma data para este tipo de análise. Daí o facto de não necessitar de colocar nada no campo filtro.
Chama a atenção que não necessita de filtro só para o caso específico do campo data, pois se existirem outras variáveis ou filtros fixos, o campo filtro deverá continuar a ser utilizado. Por fim, neste separador ainda vai encontrar os campos agrupador e título do agrupador. Neste caso podem indicar o campo ft.tipo e no campo seguinte atribuir o nome de vendas por tipo de cliente. Não necessita de colocar nada nos campos de navegação para um ecrã, assim como também não necessita de indicar tabelas relacionadas. No separador Snapshots, pode indicar que existe um snapshot e como título atribuir o nome tipo de cliente com mais vendas. E o tipo de dado pode indicar texto. E no campo unidade não precisa de escrever nada, pois vai mostrar o nome do tipo com mais vendas e não o seu valor. Nesse sentido, também não necessita de indicar casas decimais. Na expressão em Transact SQL, pode colocar o seguinte código. Pois como pretende mostrar somente o nome do tipo de cliente, primeiro tem que calcular o somatório do valor total de cada venda agrupada pelo campo tipo de cliente. Em seguida, deve ordenar as vendas pelo tipo de cliente com mais vendas para o tipo de cliente com menos vendas. E por fim fazer um top 1 para ir só buscar a primeira linha, pois o snapshot exige que o programa em Transact SQL retorne uma única linha e um único campo com o nome uval, o que implica que no final que todo o select fique dentro de uma tabela temporária com o nome T, para que depois seja possível retornar o campo desejado, neste caso o t.uval, que corresponde ao tipo de cliente com mais vendas. Pode então gravar a análise e em seguida ir até ao menu Ações e escolher a opção de prever a análise. E cá tem logo de imediato a surgir o snapshot a indicar que o tipo de clientes com mais vendas é o tipo de cliente final. E repare que a análise ainda não correu, pois está à espera que coloque algo na variável do ano das vendas. Assim pode escolher da lista o ano 2020 e clicar em Execute. E agora sim, cá tem a análise e cá tem as vendas agrupadas pelo campo tipo de cliente e uma coluna por cada um dos meses, por forma a saber a distribuição do total de vendas anual em cada um dos meses. Como pode constatar, é extraordinariamente simples construir uma análise do tipo mensal. E claro, se desejar criar uma nova análise, com outros critérios, bastaria mudar o agrupador. Quer ver como é tão simples? Então venha daí mais uma vez. Pode clicar no menu, em cima, dedicado aos programas recentes, e clicar na opção da Toolbox. Deve já estar posicionado na análise que acabou de prever. Agora, pode clicar em duplicar. E no nome pode acrescentar --segmento. Pode ir descendo, até ao separador mensal. E no campo agrupador, trocar o campo ft.tipo por ft.segmento. E no campo do tipo de agrupador, mudar o nome de vendas por tipo de cliente para vendas por segmento. E já agora, para ficar tudo consistente, deixa mais um pouco e vá até ao separador Snapshot e no título coloque segmento com mais vendas. Mantenha os restantes campos como estão. E no código modifique o mesmo para o seguinte, ou seja, troque o nome do campo onde está ft.tipo para ft.segmento. E pode gravar. E de forma tão simples e prática, já tem uma nova análise criada. Pode ir agora até ao menu Ações e fazer a previsão da mesma. O snapshot começa por indicar que o segmento com mais vendas é o segmento médio. E pode começar por escolher o ano de 2021 e clicar em prever a análise. E cá tem as vendas por segmento e mês, relativamente ao ano de 2021. Mas agora experimente mudar para o ano de 2020 e em seguida clicar para voltar a correr a análise e esta poder ser recalculada para o novo ano escolhido por si. E cá tem agora os novos dados relativos à escolha que acabou de fazer. Penso que após estes exemplos não pode ficar indiferente à velocidade e simplicidade com que desenvolve novas análises e desta forma entregar valor aos seus clientes para que estes retirem dos dados do sistema a informação certa e necessária para tomarem as melhores decisões. Ao conseguir personalizar e desenvolver novas análises, está a contribuir ativamente para que o software esteja preparado para responder às rápidas mudanças que caracterizam cada vez mais a realidade do meio empresarial. E desta forma permitir que as empresas obtenham a velocidade que necessitam para responderem em tempo útil aos desafios e à competitividade dos mercados onde operam. Conhece o DevGo? O centro de recursos com mais conteúdos gratuitos e com uma comunidade de developers disponível para o ajudar? Não? Então inscreva-se já.